Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre polígono regular e circunferência. Qual é a relação que existe entre um polígono regular e uma circunferência? Vamos lá. Todo polígono regular, primeiro vamos lembrar, polígono regular é aquele que tem os lados com a mesma medida, os ângulos internos também com a mesma medida, tá? Então, todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência. O que é isso? É você ter uma circunferência dentro do polígono regular. Os lados, tá vendo, ó, do polígono ficam tangentes à circunferência. Tá? Nesse caso aqui, eu dei o exemplo de um hexágono. E nesse caso, a circunferência está inscrita no polígono. O polígono regular pode ser circunscrito e a circunferência ela é inscrita no polígono, tá? O que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, essa medida da circunferência, ela é o raio, não é? Vai do centro a uma extremidade da circunferência, é um raio. Para o polígono, quando a circunferência está inscrita no polígono regular, esse segmento ele é chamado de apótema. O que é o apótema? É um segmento de reta que vai do centro até o ponto médio do lado do polígono regular, formando 90 graus. Então, ele é o raio e é também o apótema. Nesse caso aqui, se ele vai daqui até aqui, ele é o raio, né? Tem a mesma medida do apótema. Mas aqui a gente fala apótema porque ele está perpendicular aqui ao ponto médio do lado do polígono regular, tá bom? Área e perímetro de polígonos regulares. Nós temos uma circunferência e um triângulo equilátero. Esse é um exercício que vai ser trabalhado, tá? Eu escolhi esse exercício para estar dando algumas informações para vocês a respeito de área de circunferência, comprimento de circunferência e alguns outros assuntos, tá bom? Então, para calcular área da circunferência, o que é a área? A área é o espaço, né, ocupado. Então, a área da circunferência, nós trabalhamos com a fórmula π vezes raio ao quadrado, onde o π, nós já sabemos, ele é um número irracional e a gente vai trabalhar com a medida de 3,14. O π vale, então, 3,14. Então, a área de qualquer circunferência é π vezes raio ao quadrado. O raio é dado no exercício dependendo do tamanho, né, da circunferência, é claro. Para calcular o comprimento da circunferência, o que é comprimento? É como se fosse o perímetro, né? O contorno da circunferência, a linha. Para calcular esse comprimento, a medida, nós trabalhamos com a regra, com a fórmula 2 vezes π vezes o raio. A gente fala 2πr, tá bom? Onde o π vale 3,14 e o raio também depende da circunferência. Aqui, ó, tá chamando de letrinha A, porque vocês lembram no slide anterior, o A é o apótema, tá? Quando a circunferência está inscrita dentro de um polígono regular, o raio que vai do centro até o ponto médio do lado do polígono, ele é chamado de apótema, tá bom? Então, nesse caso aqui, para esse exercício, nós temos o π 3,14, que é o valor fixo, mas para esse exercício, vamos considerar o π como 3 metros, tá? Nós temos h, também vale 3 metros. Quem é o h? É a altura do triângulo. Esse segmento que eu coloquei em vermelho, tá bom? A altura do triângulo vai do vértice ao ponto médio aqui, ó, do lado oposto, porque é um triângulo equilátero e ele é perpendicular à base, tá? É a altura. O raio, é esse segmento aqui vermelho também, que eu já havia falado, nesse caso aqui é o apótema também, o raio vale 1 metro, que é o raio da circunferência. Nós sabemos, né, que 2 raios formam um diâmetro. Então, esse segmento aqui todinho seria um diâmetro, quando passa pelo centro, tá bom? Então, o que está falando desse exercício aqui? Que a circunferência está inscrita no triângulo regular e ela foi recortada, é como se tivesse um buraco aqui, ó, e só sobrou essa parte colorida, tá bom? Então, vamos trabalhar em cima desse exercício. Qual é a medida do lado do triângulo?
Primeira coisa que perguntou, a medida do lado. Nós sabemos apenas que ele é um triângulo equilátero. Para calcular o valor do lado desse triângulo, como ele é equilátero, eu vou trabalhar diretamente com vocês essa formulinha aqui. Uma regra, tá? Uma regra pronta. Não vou ficar falando aqui de dedução de fórmula. Para calcular o valor do lado, quando esse valor não for informado, como o triângulo é equilátero, nós podemos usar essa fórmula. 2 vezes h, que é a altura, vezes raiz de 3 sobre 3. Substituindo aqui, eu só não tenho o valor do h, tá aqui no exercício. O h é 3, a altura. Então, fica 2 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Posso multiplicar número aqui com número, não posso trabalhar com radical. A única coisa que eu faria com esse radical era substituir o valor dele. Quanto é a raiz de 3? É um número irracional. Então, eu poderia colocar um aproximado aqui, tá? Ou deixar como eu deixei aqui. Nesse caso, eu vou deixar indicado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar? 6 dividido por 3, 2. Então, o resultado é 2 vezes raiz de 3. A gente fala 2 raiz de 3 metros. É o valor do lado desse triângulo equilátero, tá? 2 raiz de 3 metros. Vamos para o próximo. Qual é a medida do perímetro do triângulo? O que é perímetro mesmo? Perímetro é a soma dos lados. Então, se um lado vale 2 raiz de 3 e eu não tenho 3 lados, então eu vou somar 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Nesse caso aqui, eu sei que nós não trabalhamos essa soma com radicais, porque esse é um assunto que trabalho no 9º ano, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. É como se eu tivesse assim, 2x mais 2x mais 2x, que ficaria 6x. Você não mexe no radical, trabalha só com a parte da frente. Então, fica 2 mais 2 mais 2, dá 6. 6 raiz de 3 metros. Deixa indicado esse raiz de 3. Então, o perímetro do triângulo equilátero, nesse caso, 6 raiz de 3 metros, tá? Qual é a medida da área colorida da figura? Qual é a área colorida da figura? A área colorida da figura é só essa partezinha que sobrou aqui, ó. Não é? Só isso que é colorido. O que foi feito? Foi desenhado um triângulo equilátero e colocou um círculo lá dentro. Aí cortou o círculo, como se tivesse tirado o círculo. Aí ficou a beiradinha, o comprimento, a circunferência, né? Um buraco aqui e essa parte colorida, tá? Então, para calcular a área da parte colorida, eu vou fazer a área do triângulo menos a área da circunferência, que aí vai sobrar só a parte colorida, certo? Então, como que calcula primeiramente a área de triângulo? Vamos lembrar? Base vezes altura dividido por 2. É aquela regrinha que calcula a área, o espaço do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base é esse valor aqui, é o lado, né? É um triângulo equilátero, a base tem o valor do lado. Então, é 2 raiz de 3 vezes a altura. Nós vimos anteriormente que a altura do triângulo, que é esse segmento aqui, é 3. Então, 2 raiz de 3 vezes 3 sobre 2. Para multiplicar aqui também, ó, é a mesma coisa, eu não posso mexer no radical. Então, eu só multiplico 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2, simplifica número aqui, 3. 6 dividido por 2, 3. Então, a área do triângulo é 3 raiz de 3 metros quadrados. Tá? 3 raiz de 3 metros quadrados. Unidade de medida de área, metros quadrados. Tá bom? Área da circunferência. Área do triângulo. Área da circunferência agora. Área da circunferência. Pi vezes R ao quadrado. Lembra da formulinha do slide anterior? Para calcular a área, o espaço que essa circunferência ocupou, eu calculo π vezes raio ao quadrado. O π, vocês estão lembrados? Ele vale 3,14. Só que o exercício falou para usar o π como sendo 3. Então, fica 3 vezes a medida do raio é 1. Vocês lembram? No slide anterior. Então, 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1.
3 vezes 1, 3. Então, a área da circunferência é 3 metros quadrados. Então, eu tenho que calcular agora a área do triângulo menos a área da circunferência, para fazer a parte colorida da figura. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou substituir a raiz de 3 por 1,73, porque se eu pegar 3 raiz de 3 menos 3, eu não consigo fazer nada, porque eu não posso trabalhar com radical. Então, aqui, a área final seria 3 raiz de 3, que é a área do triângulo, menos 3, tá? Então, no lugar de raiz de 3, eu vou calcular o valor. Quanto que é a raiz quadrada de 3? É aproximadamente 1,73. Então, eu substituo 3 vezes 1,73 menos 3. Multiplicando aqui, vai dar 5,19. 5,19 menos 3, 2,19. Então, a área da figura colorida, da parte colorida, é 2,19 metros quadrados. Tá bom? Vamos para o próximo. Em volta da área colorida, será colocado uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fitas, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida por dentro e por fora? Então, vamos ver o que vai ser feito. Onde vai ser colocada essa fita? Ó, fita, fita, fita e fita. Observaram aqui para a animação? Vai ser colocada uma fita só no contorno aqui. Esse contorno, o que ele é, gente? É o perímetro, não é? Então, quanto que eu vou usar de fita para ficar bonito assim, o acabamento? Então, eu vou calcular o perímetro do triângulo mais o perímetro da circunferência, que é o comprimento. O perímetro do triângulo, nós já calculamos, né, no slide anterior, que é 6 raiz de 3 metros, tá? Nós já calculamos isso, então guarda ele. Para calcular o comprimento da circunferência, o que é o comprimento? É o perímetro da circunferência, é o contorno aqui. Eu uso a regrinha, 2 vezes π vezes raio, 2πr. Então, é 2 vezes o π, o valor é 3, vezes o raio, que o valor é 1 para esse exercício. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6. Então, o perímetro do triângulo é 6 raiz de 3 metros e o comprimento da circunferência é 6 metros. Então, quanto que eu vou usar? Eu vou usar o perímetro do triângulo mais o perímetro da circunferência, não é? Que eu vou usar de fita para contornar. Vou fazer a mesma coisa. No lugar da raiz de 3, eu vou usar 1,73 para ter um número, né? Um número mais exato. Então, 6 vezes 1,73, 10,38, mais 6. Quanto que vai dar? 16,38 metros de fita. Então, eu vou usar 16,38 metros de fita para contornar essa figura desse modo aí. Tudo bem? Então, estes exercícios, eu fiz um resumo de alguns exercícios que dá para você entender e fazer os outros, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima videoaula. Se tiverem dúvidas, sabe onde me achar. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima.